Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Alto Avaliar Experience. E hoje, eu estou aqui mais para ouvir do que para falar, porque eu quero aprender muito com o nosso convidado especial de hoje, o Rodney Bernardino. Ele é diretor de negócios de veículos do Itaú e está há mais de 20 anos no setor financeiro. E antes de dar a palavra aqui, para começarmos aqui com o Rodney, eu gostaria de parabenizar, o Banco Itaú por ser o pioneiro em um dos hubs, inteiros hubs, e que junto com a Alto Avaliar, trazendo aí oportunidades de negócio, sendo mais atrativo, mais rentável, e junto ajudando os lojistas. Seja muito bem-vindo, Rodney, muito obrigada por você estar dividindo esse conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, Alessandra, é um prazer aqui estar com vocês, muitíssimo obrigado pelo convite mesmo, sempre acompanho a Alto Avaliar. Estou vendo o Caporal aqui agora, com outro nome aqui na tela, de Fabiane Mendes, mas estou vendo aqui, muito obrigado, Caporal, mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço, eu estou trocando o nome já, peraí. E é muito legal mesmo estar com vocês aqui, acompanho vocês de longa data e prazer enorme sempre estar próximo com vocês. Eu posso começar já aqui, Alessandra? Pode, por favor. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do que a gente está enxergando, principalmente no lado da economia, do mundo e no Brasil, e que impacto isso que pode ter no setor automotivo, do nosso ponto de vista, logicamente que é uma análise aqui que tem um viés do nosso, então é absolutamente discutível, nada do que a gente fala aqui a gente entende como verdade, mas como coisas que, do nosso ponto de vista, com a nossa experiência, pode impactar o setor e o nosso dia a dia. Então, e como é que a gente pode se ajudar nesse mercado a enfrentar aí as possíveis intempéries que estão acontecendo hoje, que podem acontecer no futuro próximo, Então, esse é o objetivo aqui do debate de hoje. Eu pretendo fazer em no máximo meia hora aqui a apresentação e aí abrir para o nosso debate, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho de como que está a produção de veículos no mundo, Então, quando a gente olha aqui do lado direito, a gente vê o Brasil ainda, se a gente usa uma base 100, ali em 2019, no período pré-pandemia, a gente vê ainda que o Brasil está caindo ainda a produção, está sendo bem afetado. Nos Estados Unidos, idem, aqui do lado esquerdo a gente vê também uma queda de produção de veículos, uma queda de vendas de veículos também aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, o mundo todo está sofrendo com faltas de componentes eletrônicos, Claramente isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Além disso, a gente vê aqui no Brasil e no mundo, acontecendo os veículos novos tendo um aumento do lado esquerdo, aqui a gente vê o preço, a inflação de veículos novos no Brasil e no mundo. Então, a gente vê lá Brasil, países desenvolvidos, países emergentes, na América Latina. Então, a gente vê aí variações da ordem de quase 20% em variações de preço no Brasil, se comparado aí ao passado recente. Então, realmente, a falta de produção e uma demanda que ainda se mantém faz com que os preços aumentem e elevem bastante aí os preços dos veículos. O mesmo acontece aqui do lado direito, para veículos usados, uma coisa acaba puxando a outra. Então, é claro aqui isso que está acontecendo. Isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente vê no mercado americano também aí uma elevação de preços bastante grande, só para ter como referência. Enquanto aqui a gente, em média, tem 20% de incremento aí, lá no último ano, nos Estados Unidos é da ordem de 40%. Então, são aumentos significativos que a gente tem. A gente vê aqui no Brasil que isso daqui é uma média, Há modelos que tiveram até muito mais do que isso de variação de preço.
Então, quando a gente olha um pouco de perspectiva mundo, né, de crescimento, de taxa de juros, aí a gente começa a entender um pouco o que pode impactar a nossa vida. Então, em 2021, o mundo cresceu 6%, a gente vê aqui esse crescimento de 6%, só que para 2022, né, volta para 3%, que era a média global que a gente vinha tendo pré-pandemia. Então, o mundo, em termos de cenário de crescimento, é bastante... Pessoal, acho que tem um ruído aí. Se vocês puderem colocar no mudo, acho que seria bacana. Vou fechar aqui, de todo. Então, obviamente que a guerra, né, que está acontecendo lá na Ucrânia afeta bastante o crescimento do PIB, né? Era uma expectativa de 3,6%, portanto, maior do que, mas com o cenário atual é da ordem de 3%, e para o ano de 2023, 3,1%. Agora, o que gostaria de destacar é essa parte vermelha aqui da tela em taxa de juros, né? Quando a gente vê uma crise de oferta bastante grande, como está acontecendo com vários produtos no mundo inteiro, e veículos não é diferente, e uma demanda ainda crescente, ainda bastante alta, inflação no mundo inteiro está explodindo, né? Está crescendo muito. Mercados que muitas vezes não estavam acostumados com altas taxas de inflação passam a sofrer com isso. E, naturalmente, isso exige com que todos os bancos centrais de todos os países do mundo começam a elevar suas taxas de juros, né? Então, isto está acontecendo no mundo inteiro. Então, quando a gente vê taxa de juros aqui do mundo, lá no mercado americano, perspectiva de subir de 2,5% a 2,75%, então, o que significa dizer que vai ter mais pressão aqui, sim, no Brasil, no câmbio e nas taxas de juros de longo prazo. Taxas de juros de longo prazo que compõem, né, o custo de funding dos bancos e que vai afetar aí as taxas de financiamento dos bancos. A gente já vai explorar um pouco isso mais. Então, uma perspectiva de crescimento mundial, né, volta aos padrões anteriores pré-pandemia, poderia ser maior se não fosse a guerra, mas com um ponto de atenção enorme, que é aqui as taxas de juros no mundo inteiro subindo e pressionando o nosso mercado interno. Quando a gente olha aqui a inflação no Brasil, né, em abril, aqui a gente viu batendo 12%, né, a inflação, a variação aqui do IPCA, uma variação anual, né, bateu o pico de 12%, a perspectiva é que agora a inflação comece a cair, mas ainda fechando o ano num patamar ainda muito elevado, com 8,5%. Então, isso é um problema enorme, né, problemas que a gente só teve lá na nossa recessão, lá em 2015, 2016, que foram 2 anos bastante complicados aqui no Brasil, a gente sabe disso, que foi uma das maiores recessões que o país já teve. Então, a gente volta para um patamar muito, muito alto de inflação. Então, isso é muito... E aqui do lado direito, a gente mostra o que a gente chama de difusão. Difusão significa que tem 75%, que é essa linha azul lá em cima, 75% dos produtos comercializados no Brasil tiveram aumento de preço nesse último ano. Então, são patamares que nunca a gente tinha visto anteriormente, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, e que começam a afetar bastante aqui a nossa economia. Então, é bastante preocupante este cenário em que a gente está passando hoje e com pressão internacional, como a gente está vendo. E para combater a inflação, né, obviamente, Banco Central aumentando a taxa de juros, então a gente tem uma expectativa de que o Banco Central ainda faça 2 aumentos, chegando a 13,75% de taxa de juros, o que significa dizer que a gente está num patamar até maior, ou mesmo patamar, do que ali os 2 anos mais complicados nossos, que foram 2015 e 2016, ou então voltando ao patamar lá de 2008, né, que foi chegou a bater quase 15%
2008. Então, realmente, um momento delicado aqui para o Brasil, para os próximos meses e semestres, que a gente vai ter que ter bastante disciplina e olho no caixa, porque o cenário está bastante complicado. E vamos ver um pouquinho que implicações adicionais ainda tem para o nosso setor. Então, a gente tem um índice que a gente acompanha bastante aqui no banco, que a gente chama de índice de atividade econômica, que, na verdade, ele significa o quanto, como a gente tem muita participação em cartão de crédito, em rede de adquirência, a gente criou esse indicador para ver como que a população está consumindo, né? Está gastando via os cartões de crédito, para ver se a economia... Ele é uma proxy do quanto que a economia está ativa, né? E a gente vê que já meio que ultrapassou o período pré-pandemia, né? Então, de fato, as pessoas estão gastando, estão consumindo, estão utilizando, o consumo está alto, a demanda está alta. Com demanda alta e falta de oferta, naturalmente se aumenta a perspectiva inflacionária. Só um minutinho, por favor. Tranquilo, Rodney. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um momentinho. Gente, vamos anotando as perguntas, hein, para o final. Desculpa, hein? Voltei aqui só para terminar uma interrupção aqui. Tranquilo. Então, o que eu estava falando aqui, então as pessoas estão consumindo, isso a gente vai ver, pessoas consumindo, inflação elevada e um problema de oferta, a gente já vai ver que impacto que isso tem. Hoje saiu, né, uma divulgação do PIB trimestral, o Brasil aqui crescendo 1%, né, no trimestre, então um dado bastante positivo, com alta de serviços, indústria e agricultura um pouco em queda. Então, são dados bastante recentes, que impactam, inclusive, a projeção de PIB para esse ano e traz obviamente que esse PIB tem um carrego enorme aí do ano passado, mas que é uma notícia boa de curto prazo aqui. Como eu falei, ele reflete o que está acontecendo. A economia está girando, as pessoas estão demandando, estão gastando, e vamos ver o que isso impacta aqui o nosso setor. Bom, produção e venda de veículos, como eu já falei, eles estão abaixo dos níveis aqui pré-pandemia, né? Produção bastante baixa ainda, vendas aqui de veículo zero do lado direito aqui também continua num patamar abaixo, né, do que vinha em períodos pré-pandemia. Quando a gente olha o que está impactando muito essa produção e venda baixa de veículos 0 quilômetro, tem a ver ainda com a importação de circuitos eletrônicos, de processadores eletrônicos, ainda num patamar bastante prejudicado, e não só pela produção desses componentes, mas também agora sendo afetado pelos impactos que a guerra tem trazido aí pela logística mundial, né? E também um pouco de China tentando fazer com que a taxa zero lá de pandemia, né, de contaminação lá na pandemia bastante baixa, estão com vários lockdowns ainda, e agora começa a liberar um pouco mais. Estes impactos na logística impacta a importação de componentes, impacta a produção de veículos 0 quilômetro aqui, portanto, afeta preço. Então, essas coisas são muito conectadas. Este é um mundo globalizado e não é à toa que os próprios países começam a discutir se vale a pena continuar dependendo tanto ainda de importação. É um tema bastante crítico,
e que vai levar muitos anos ainda para se chegar a uma mudança de comportamento. Então, este mundo globalizado, totalmente conectado, o que acontece no país afeta direto ou indiretamente o mundo como um todo, né? Então, isso impacta, assim, produção mais baixa, demanda crescente, estoques bastante baixos ainda. Obviamente que já teve uma regularização, mas ainda muito abaixo, né? Aqui, os estoques de automóveis de 0 quilômetro aqui do lado esquerdo, ainda muito baixo. Dias, né, de giro de estoque aqui também muito baixos, 15, 20 dias, já foi até menor, mas ainda tem muito mercado ainda para se explorar. Aqui a gente começa a entrar em algo que afeta mais o consumidor, né? O que a gente vê do lado esquerdo, a linha azul, a renda disponível das famílias para consumir vem caindo, né? Mas o consumo das famílias vem subindo. Então, a gente já vai ver que impacto que isso dá. E mais, aqui do lado direito está a taxa de poupança das famílias. A gente vê um pico ali no ano passado. Naturalmente, o governo colocou muito dinheiro na economia. As pessoas não só consumiram, mas também pouparam bastante. O nível de poupança do ano passado foi extraordinário. Naturalmente, como a renda não cresce e as pessoas estão gastando, as pessoas gastam não só a renda, como também a poupança feita do ano passado. Por isso que, ultimamente, a gente vê o nível de poupança das famílias no mais baixo patamar da história. Então, renda não cresce, consumo muito elevado e a poupança sendo consumida. A poupança vai acabar. A renda não cresce, não tem como não afetar consumo. E aí, aqui está o resultado, né? Então, nós estamos vivendo no Brasil hoje o maior patamar de endividamento da população brasileira, né? Então, patamares próximos lá de 50%, 55%, com o crédito habitacional. Se a gente tirar o habitacional, isso baixa para uns 35%, mas também é muito elevado, é o maior da história. E do lado direito, o comprometimento mensal das famílias. Só endividamento das famílias é toda a dívida de curto, médio e longo prazo das famílias em relação à renda anual. E o comprometimento de renda é o quanto que no mês está sendo consumido das famílias. Então, também batendo aí 28% de comprometimento de renda, um patamar que a gente também não tinha experimentado ainda no país. Então, preocupante, bastante preocupante e, obviamente, que isso tem tudo a ver com inflação, isso tem a ver com taxas de juros mais elevadas, isso tem a ver com preços, né, inflação, obviamente, então, preços elevados e taxas de juros elevadas. Por outro lado, tem uma parte aqui que arrefece um pouco essa preocupação nossa com o endividamento, que é a taxa de desemprego caiu, é fato. A taxa de desemprego caiu, já está batendo 10%, isso é muito bom. E do lado direito, a taxa de participação. O que é a taxa de participação? Né? É o quanto que a população empregada mais a desempregada em relação à população com idade ativa, né? Então, vem crescendo, a gente teve um problema grave aqui na pandemia, obviamente, né, com desemprego, mas ela vem retomando, mas ainda em patamar que não chegou ainda nos níveis pré-pandemia. Então, tem muita gente ainda, cerca de 37%, 40% da população, que ainda não está nem empregada nem desempregada, ou seja, não está nem ativa, não está procurando emprego. Então, ainda tem uma parte da população bastante aí desocupada. Mas, em termos de desemprego, ele vem melhorando. Então, a população ocupada em quantidade vem crescendo, batendo aí 97 milhões aproximadamente, e caiu bastante durante a pandemia. O setor formal, aí, com mais ou menos, desses 96, 58 milhões e 40 milhões aproximadamente aí no setor informal, né? Ambos crescem, mas a gente percebe que o informal ainda no Brasil é bastante relevante em relação à população ocupada.
Quando a gente vem exatamente para o nosso mercado de financiamento de veículos, a gente vê aqui que em 2021 nós atingimos o maior patamar de financiamento para pessoa física da história, né? 2021 foi um ano extraordinário para financiamento de veículos. Acho que todos nós sentimos isso, todos nós entendemos bem o que aconteceu aí no ano de 2021. Para 2022, se a gente conseguir manter o mesmo patamar do ano passado, já será uma grande vitória. Essa é a perspectiva que a gente tem hoje, né, de manter o mesmo patamar do ano passado, porém com uma quantidade de veículos menor. A gente já está percebendo isso. Isso começou primeiro no zero, por falta de produção, e agora a gente já vê nos usados também uma queda, né, no volume comercializado, na quantidade de veículos comercializados. Porém, o financiamento em volume financeiro está muito próximo do ano passado, pelo menos nos 5 primeiros meses do ano. E por que isso? Porque o carro está com um preço mais alto e o financiamento também está com taxa de juros mais alta. Então, e por falar em taxa de juros, aqui do lado direito, a gente vê essa taxa de juros para o cliente pessoa física, né, que é do lado esquerdo aqui, que chegou a bater 47%, 48% de taxa de juros, não só de veículos, tá? Aqui é de taxa de juros para pessoa física de uma forma geral, que tem cartão de crédito, tem cheque especial, tem consignado, tem tudo aqui no meio. Então, bateu 48% lá em 2017, mais ou menos, né? No mundo pós-recessão ali de 15, 16. E aí o mercado, né, a taxa de juros no Brasil e no mundo foi caindo. Então, a gente vê a taxa de juros aqui caindo bastante, que é a linha laranja, e a taxa de juros para o cliente final também vai caindo. Então, caiu custo de funding, né, taxa de juros, caiu o Selic, cai a taxa de juros também para o cliente final. Só que está acontecendo agora é o seguinte, a taxa de juros, né, a Selic, está lá em cima, e a taxa de juros da pessoa física vem crescendo, mas ainda não atingiu o mesmo patamar, né? Se essa correlação se mantiver no futuro, ainda tem perspectiva de taxa de juros para a pessoa física ainda subindo mais, né? Quando a gente começa a olhar uma outra perspectiva, que é a inadimplência agora aqui, né? Então, do lado esquerdo, a gente vê a inadimplência da pessoa física, de uma forma geral, não só de veículos, e do lado direito, a inadimplência de veículos especificamente. Então, vamos falar primeiramente do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, a gente já vê aqui a inadimplência pessoa física começando a subir, mas ainda num patamar mais baixo do que as taxas de juros, ou a parte de juros que compõe a dívida do cliente. Então, o que significa dizer que se a taxa de juros, né, a parte da taxa de juros que compõe a dívida está lá em cima, a perspectiva de inadimplência é de alta. Essa é a mensagem desse mapa aqui. E para veículos do lado direito, a mensagem é exatamente a mesma. A expectativa é de uma inadimplência, sim, mais alta. Perspectiva é essa, que vai atingir lá o problema que aconteceu lá no país 2010, 11, 12? Não, não é isso. Mas sim atingindo um valor alto que aconteceu em 2015, 2016, ali início de 2017. Então, a expectativa da ordem ali de 4,5, 4,8, próximo de 5, como aconteceu lá em 2015 e 2016. Então, essa é a perspectiva. Nós ainda não sentimos na carteira uma inadimplência tão alta, mas nas safras de venda, e aqui eu estou falando em nome do Itaú, né, a gente já sentiu bastante, mas vocês sabem aí, no dia a dia de vocês, que as taxas de aprovação de todos os bancos, de uma forma geral, caiu bastante, porque a perspectiva, as
a inadimplência das novas safras de vendas desde o final do ano passado, agosto, setembro do ano passado, já começou a subir muito. Então, naturalmente, os bancos já foram fazendo os seus ajustes. E isso já começou a impactar a carteira, então a gente vê esse aumento da inadimplência aqui de veículos acontecendo, e vai aumentar, não tem como não aumentar a inadimplência da carteira de veículos aí nos próximos meses. Então, a gente vai experimentar valores razoavelmente elevados de inadimplência. De novo, nada como a crise lá do passado, lá de 2010 a 12, porém, é muito parecida ali com 15, 16, 17, talvez até um pouco maior. Então, esse é o momento aqui, essa é uma mensagem importante para que todos saibam e se preparem, porque aqui vai ficar mais difícil vender veículo financiado, porque taxa de juros mais altas, inadimplência alta, então, naturalmente, bancos, de uma forma geral, vão conter um pouco aí a aprovação para segurar aí a inadimplência. Tá? Muito bem. Para a gente ir fechando aqui e abrir para debate, perspectivas nossas aqui, então. O ano passado, né, o PIB cresceu 4,6%, para este ano a gente está imaginando aí 1,6% de crescimento de PIB, e para o ano que vem 0,2%, né, ou seja, andando de lado aí no ano que vem. Desemprego batendo no ano aqui, né, 12%. Inflação esse ano muito alta, 8,5%, como já havia falado, e voltando para patamares de 4% para o ano que vem, para o ano que vem. Para este ano, 8,5%, para o ano que vem, 4,2%. Selic batendo 13,75%, aí depois começa a cair, então para o ano que vem, perspectivas um pouco melhores. Então a gente vai ter que passar pelo sofrimento aqui desse ano, de taxa de juros elevada, batendo pico aí até daqui a uns 2, 3 meses, e depois, para o ano que vem, aí sim tem uma perspectiva melhor. E câmbio, que é sempre uma dúvida, perspectiva para esse ano aqui, fechar o ano com 5,25, e ano que vem 5,5. Então, de uma forma geral, essa mensagem aqui que a gente gostaria de passar para vocês, e aí abrir para o debate. Tá bom? Eu vou tirar aqui da tela e aí para ouvir vocês e a gente debater um pouquinho aqui. Excelente análise, Rodinei. Muito obrigada, viu, por dividir aqui com a gente esse conhecimento. Lá um Rafael Galante. Pode abrir aí. Pode falar, Rafael. Boa noite. Viu? Rafael Galante. Prazer em falar com você, Rafael. Tudo bem, Rodney? Prazer escutar você falando, que nada melhor do que a gente ter uma informação do banco, né? Porque você sabe melhor do que eu, como o Banco Central está em greve, lá o pessoal do DESUG e tudo mais, a gente não tem mais informações bancárias, tá? Eu queria só tirar uma dúvida contigo, porque foi extremamente elucidadora a tua palestra. Eu queria saber, de repente, qual que é a tua visão. Você falou que realmente o banco ele vai estar um pouco mais restritivo, mas eu estou achando ele extremamente restritivo, tá? Então, se a gente for pegar a participação dos financiamentos em carros novos há 10 anos atrás, a gente tinha mais ou menos quase 63% de quase todos os carros vendidos, isso há 10 anos atrás, em 2013, eram financiados. Quando você cai para esse ano, a gente está em 40%, a gente caiu 20 pontos percentuais, e a reclamação que a gente escuta mais, tanto dos concessionários e até dos lojistas, é que está cada vez mais difícil a aprovação junto aos bancos das fichas de cadastro, né? Ou senão os bancos estão escolhendo sempre aqueles melhores clientes, né? O que parece é que os bancos pararam de brincar, falaram assim, não quero mais brincar, pegou a bola e subiu, né? Essa tendência vai continuar ainda por um bom tempo. Eu sei que a inadimplência, de repente, deve estar aumentando, eu não sei o quanto que aumentou, porque quem a gente comentou, o Banco Central está em greve, não está divulgando informações, né? Mas estava essa tendência de alta, e isso pode ser um fator que tende a inibir o crescimento, ou a volta do crescimento do setor automotivo, tanto para novos e usados, porque está tendo essa dificuldade, ou os bancos eles estão com uma certa aversão
a fazer esses financiamentos, porque realmente eles não querem correr em risco, né? Essa visão de enxugar ainda mais do volume de financiamento de carros financiados, ele tende a se manter nos atuais níveis ou tende a piorar mais ou uma ligeira melhora? Vamos lá, Rafael. Acho que tem várias questões aqui na sua fala. Então, primeiro eu vou comparar, como você começou, você falou lá de 2013, né? 2013, ainda a gente estava saindo daquele momento em que os bancos financiavam lá 60, 72 meses e tal, e que era muito fácil fazer com baixa entrada, e o mercado teve uma inadimplência, não sei se você lembra aqui, eu mostrei, a inadimplência bateu 8% lá, né? Então, foi 2012, então, era um momento muito delicado. Naquela época, eu costumo brincar que as lojas de concessionárias vendiam financiamento e um carro ia junto, né? Então, mais ou menos isso. Você jogava um CPF ali dentro da loja, você saia com alguma coisa. Então, era isso. O mercado mudou muito de lá para cá, muito mesmo. Então, acho que, assim, de fato, os bancos... Era insustentável aquele desenho de banco naquele momento. Então, todos os bancos se reposicionaram e o mercado se ajustou para um patamar de inadimplência saudável entre 3,5% e 4%. Este é o patamar, quando eu falo inadimplência saudável, ou acima de 90 dias de atraso ali em relação à carteira, over 90, que o Banco Central divulga. Esse patamar de entre 3,5% e 4% é super saudável. E, todos os bancos aqui têm apetite, que foi o que aconteceu em 2021. Eu falei que foi o melhor ano do ponto de vista de financiamento de veículos no Brasil. Foi o ano que mais se vendeu financiamento em volume financeiro, tá? Em volume financeiro foi o ano que mais se vendeu, foi o recorde aí, passou inclusive aquele período lá de 2010 a 2012. Então, foram quase 210 bilhões entre pessoa física mais jurídica de financiamentos liberados em 2021. Então, foi um ano extraordinário. Só que num patamar de inadimplência de 3,5% a 4%. Quando a gente olha o final do ano passado e o começo desse ano, todos os bancos sentiram a inadimplência nas novas safras de venda. Todos os bancos. E é natural que sinta. Por quê? Porque a inflação está muito alta. O custo de funding está muito alto, a taxa Selic, basta ver, taxa Selic, o que faz com que a taxa de juros para o cliente final precisa subir. Então, quando você tem uma taxa de juros para o cliente final subindo, inflação elevada, carro mais caro, porque a demanda estava alta e faltava veículo no mercado, né? O giro de estoque muito baixo. Quando isso acontece, naturalmente, o endividamento da população cresce, porque a massa salarial não cresceu na mesma proporção da inflação nem da taxa de juros. Então, falta renda para pagar a conta. Aí a população começou a usar a poupança. Lembra que eu até mostrei a poupança aqui? A população começou a consumir a própria poupança para pagar dívida. Só que está acabando a poupança. Então, a perspectiva de inadimplência, Rafael, infelizmente, é de aumentar, de crescer. A inadimplência vai crescer. E provavelmente deve crescer, a gente espera, a um patamar muito parecido com o que aconteceu ali em 2015, 2016, que foi o período recessivo aqui que nós vivemos. Então, e ali a inadimplência de veículos bateu quase 5%. Né? Lembrando, o patamar era saudável, entre 3,5% e 4%. Lá bateu 5%. Muito ruim? Não foi assim. Tivemos uma crise de inadimplência em veículos no Brasil? Não. A crise foi lá em 2010 a 12, 13, ali que bateu 8%. Mas ali, em 15, 16, não. A nossa perspectiva é que vai voltar ali para 15 e 16. Então, assim, olhando para frente, acreditamos que... Bom, já está acontecendo hoje no dia a dia. As taxas de aprovação dos financiamentos estão mais baixas. Devem ficar mais... Acho que todos já fizeram os seus ajustes. Deve cair mais do que já caiu? Talvez não.
Acho que todo mundo já fez os seus ajustes. Agora, a inadimplência ainda vai aparecer. As taxas de juros já aumentaram, a taxa de aprovação já caiu, então o mercado já meio que se ajustou. Então, não acho que vai piorar mais, mas melhorar no curto prazo também não acredito. O que é curto prazo para mim? Até o começo do ano que vem. Acho que a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver taxa Selic caindo, aí custo de funding caindo, aí começa-se a se reajustar o mercado. Esperamos que isto aconteça no começo do ano que vem. Então, eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta. Não, você respondeu perfeitamente, que eu tenho a mesma visão, que eu sou um pouquinho menos otimista que você, que eu não acho que é no começo do ano que tende a dar uma certa recuperação, né? Porque você tem um processo político aí que o mercado tem que precificar, que a gente não sabe se é A ou B ou C que vai ganhar, e a gente tem um delay mais ou menos, quando qualquer movimento você faz, de repente, numa taxa Selic, geralmente é quase 6, 7, 8 meses para dar uma efetividade real, né? Então, por mais que, o melhor do mundo se desenha para no começo do ano, com o melhor dos cenários, no terceiro trimestre do ano que vem, o negócio vai estar melhorando, ou seja, a gente vai ter aí mais 12 meses, 18 meses ainda de matar um leão por dia. Eu acho que assim, se tem uma sugestão aqui que eu sempre gosto de passar, é muita cautela. E assim, aqui tem empresários aqui nesse fórum, né? E aqui é hora de olhar para o caixa com muito carinho, porque naturalmente, quando a gente se impacta crédito, isso impacta demanda, começa a influenciar preço de carro também. Então, a gente já começa a ver preço de carro não subir tanto, né? E deve ter uma perspectiva aqui de queda de preço de carro, aí, porque os estoques devem começar a subir. Então, muita incerteza, o momento de olhar para o caixa com muito carinho aqui para os nossos empresários que estão todos aqui nesse fórum. Né? Maravilha, Rafael, muito obrigada aí pela sua contribuição também, viu? Feliz demais que você está aqui com a gente. Obrigada. Marcos, pode abrir o microfone para perguntar. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos, tudo bem? Eu sou aqui do Sul, sou lojista, sou empresário, né? E parceiro Itaú, parceiro Autoavaliar. De antemão, é uma satisfação a gente estar aqui hoje trocando esse tipo de informação, né? Bem privilegiada. Rodney é uma pessoa que para nós é uma referência, é algo que realmente é uma pessoa que a gente precisa estar escutando, que realmente é um banco com uma envergadura realmente muito grande. Mas vamos lá. A minha pergunta seria em relação a estratégias do Banco Itaú, né? A gente vê uma análise muito bacana, muito minuciosa, né, macro, né, econômica, no sentido de tendência de mercado, olhando muito para fora do banco e não se falou para dentro do banco, né? Quais são as estratégias que o Itaú, na minha opinião, na minha pergunta, quais são as estratégias que o Itaú está fazendo, principalmente no sentido de conseguir atenuar um pouco mais esse risco da inadimplência, né? Questões de retomada, questões de... A gente está observando essa amorosidade também, pós-pandemia, da justiça, de retomada de carro, de retomada do bem em si. Então, qual é o esforço que o banco está fazendo para conseguir manter essa inadimplência, a recuperação desse ativo, né? Com mais agilidade, para o banco também continuar fomentando cada vez mais o crédito, sendo que a gente é muito dependente do crédito, então de 80% do volume dos negócios, pelo menos na minha empresa, depende do crédito. É o público B, C, D. Então, a gente fica um pouco pensativo nesse sentido, né? O que o Itaú, né, poderia estar propondo nessa questão, até mesmo nós, como lojistas,
para conseguir recuperar o mais rápido também esses veículos que foram concedido esse crédito, tendo em vista que também me parece ser uma safra que, ao ponto que foi um volume grande, recorde 2021, foi uma safra que teve um volume grande, mas até que ponto valeu a pena fechar tantos negócios assim, né? Então, a minha pergunta seria mais assim, na questão interna do Itaú. Quais são as estratégias para conseguir agilizar e ser mais ágil nessa questão da retomada para fomentar cada vez mais, inclusive, o negócio de vocês, né? Tendo em vista que ano passado a gente viu um apetite, pelo menos aqui no Sul, com a Maiara, com todos os regionais aí que a gente tinha bastante contato, tem até hoje, então, né? A gente vê um apetite, uma pressão grande de querer penetrar, querer ser um banco que realmente tinha a intenção até então de liderar o mercado aqui no Sul, né? E, de repente, a gente vê um pouco... Opa, eu acho que não era bem isso. Então, é uma sensação que eu tenho. Então, eu queria entender um pouco mais do Itaú, daqui para frente, quais são as ideias, as pretensões do Itaú. Marcos, primeiro, super obrigado aí pelas suas iniciais gentis palavras aí. Obrigado mesmo, tanto para mim quanto aí para o Itaú. Muito obrigado. E ótima a sua pergunta, você me dá a possibilidade aqui de dividir uma série de coisas do Itaú e do mercado, tá? O que os bancos estão fazendo de uma forma geral. Eu vou começar pelo fim, tá? O nosso apetite de continuar crescendo e buscar a liderança de mercado continua exatamente a mesma, não muda absolutamente nada. Nada. Se a gente se arrependeu do que fez, também nada. Muito pelo contrário. O que a gente está fazendo é um ajuste, né, pontual para a situação do momento, como todos os bancos estão fazendo. Então, continuamos investindo demais nesse mercado, continuamos buscando a liderança e, assim, liderança em market share. Agora, para continuar buscando a liderança em market share, a gente tem que controlar a inadimplência, tem que gerar rentabilidade e é um momento de maior ajuste das políticas de crédito. Mas não significa dizer mudar a estratégia de busca de ser líder no Brasil como um todo, e a região sul é um dos pilares disso, tá? Então, começando pelo fim aqui, tá? Agora, como é que a gente pode se ajudar, tá, Marcos? Você falou assim, inadimplência, retomada de bens, Cara, aqui tem uma coisa muito importante que a gente está, inclusive, implementando nos próximos dias e vai precisar muito da ajuda de vocês. Agora é hora de vocês terem acesso, inclusive, aos clientes das lojas de vocês, né, que vocês venderam os veículos e que tiveram esses veículos esses clientes estão inadimplentes. Que vocês podem nos ajudar a conversar com esses clientes, a comprarem esse veículo de volta, a ajudarem eles a liquidarem a dívida, a venderem um carro mais barato para eles, ou eles vão liquidar a dívida com aquele preço que você comprou o carro dele. E mais, a gente tem condição, sim, de nos ajudar nesse processo. Então, essa é a primeira coisa que a gente fala que deveria ser feita. Agora, independente disso, o que nós, Itaú, estamos fazendo e todos os bancos estão fazendo? Intensificando muito as suas réguas de cobrança, antecipando notificação, antecipando busca e apreensão, antecipando cobrança. Isso, né, está acontecendo aí em todos os bancos. E tem uma notícia também muito boa que, pelo menos, né, cria uma expectativa positiva. Não sei se todos vocês sabem, mas ontem no Congresso foi aprovado, pelo menos, e agora está indo para o Senado, uma lei de garantias em que lá dentro, né, que é a 4188, e que lá dentro tem uma emenda que fala sobre um projeto de lei
que estava já em vigor, já estava em discussão desde 2015, 2016, que era melhorar o processo de busca e apreensão de veículos, né? Então, isso foi ontem meio que aprovado pelo Congresso e deve ser encaminhado ao Senado aí nos próximos dias. Isso deve melhorar muito o processo de busca e apreensão. Esse é um trabalho aí que a FenaBrave, a Fenalto, a CREF, a FEBRABAN, a Anfávia, todos aí muito envolvidos nesse projeto. E isso muda o jogo, tá, Marcos? Isso muda o jogo, porque aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, de a cada 100 clientes que a gente tenta fazer busca e apreensão, a gente fez a notificação, muitos clientes pagam, né? Só com a ameaça da busca e apreensão, né? Muitos clientes pagam. Mas daqueles que não pagam, e de fato a gente decide retomar o bem, aqui no Brasil a média de sucesso é de 30%. Então, a cada 100 carros que a gente decide buscar, estou falando não do Itaú, do mercado como um todo, apenas 30 se tem sucesso. No mercado mais maduro, como uma lei que tem essa que está passando agora pelo Congresso, este número de 30% sobe para 80%, 85%. Então, isso muda o jogo, muda completamente o jogo, né? Isso melhora muito o processo de recuperação. Então, no curto prazo, ajuda a reduzir bastante aquela inadimplência que a gente está falando, e no médio prazo, ajuda a aumentar a taxa de aprovação, ajuda a diminuir a taxa de juros. Então, é um benefício enorme que se tem aqui para o nosso setor. Então, resumindo, continuamos em busca da liderança desse mercado, continuamos fortes, é um pilar super importante aqui para o banco, a área de veículos. Nós fizemos um ajuste da nossa operação lá de 2012 até 2015, 2016, e depois a gente começou a crescer de novo, e agora, nos últimos 2 anos, a gente vem crescendo muito fortemente e vai continuar crescendo. Tem um momento, né, uma conjuntura atual que exige um certo ajuste, estamos fazendo com muita tranquilidade, com muita calma, vamos fazer e vamos controlar. Agora, de novo, reforço, a gente pode se ajudar muito nesse processo, vocês podem ajudar muito, não só o Itaú, mas todos os bancos, a encontrar esses clientes, a buscar esses veículos, a ajudar esses clientes a saírem dessa situação. Eu lembro, várias vezes aqui, em algumas visitas a mercados mais maduros, principalmente nos Estados Unidos, aqui aprendi muito aqui com Caporal, com Nino, aí, que eles trazem muito levam a gente muito para esses mercados. E eu, conversando com um dealer americano, ele falou o seguinte para mim. Eu perguntei para ele, por que você ajuda o banco a fazer uma cobrança? Ele falou, muito simples. Primeiro, porque eu vou ganhar margem mercantil 2 vezes sobre o mesmo carro. Eu vendi o carro para o cliente não está conseguindo pagar o banco, eu vou comprar o carro do cliente e vou vender de novo. Em um curto período de tempo, eu vou ganhar 2 vezes margem mercantil sobre o mesmo veículo. Isso é primeiro. Segundo, quando eu compro o carro de volta e liquido a dívida no banco, o banco melhora o meu rating, melhora o meu score. E aí, se o banco melhora o meu score, melhora o meu rating, eu vou ter taxa de aprovação maior que o banco e taxa de juros menor para o cliente para cobrar. Então, é um círculo virtuoso que eu ajudo o banco e o banco me ajuda. A cabeça do concessionário americano que eu falei pessoalmente com ele. Ninguém me contou, eu estava lá, ele me falou. Então, é um pouco dessa jornada que a gente aqui precisa se ajudar, porque todos ganham. A gente ganha e vocês ganham 2 vezes. Então, eu acho que aqui, Marcos, é um pouco dessa linha aí que acho que eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Marcos, você quer falar mais alguma coisa? Está com a mão levantada. Não, então agora eu tirei, desculpa. Não, obrigado aí pela explanação aí, né? Vamos dar espaço aí para os outros também tá fazendo aí alguns questionamentos. E essa questão, na verdade, só para finalizar, né? Eu acho que vale a pena
principalmente a questão de um movimento de mercado que está vindo da empresa concorrência, a questão de ética, não vamos citar o nome, mas acho que todo mundo está observando, que é a questão de rastreador, de localizador e tudo mais. Vale a pena botar na mesa, vale a pena conversar, vale a pena a gente estar dando uma olhada para ver se vale, para validar. Porque, imagina, né, um percentual de 30% na busca e apreensão. Saiu a sentença da busca e só 30% se recupera, realmente é um número, assim, Muito bem baixo. assustador, né? Muito baixo. Então é algo que a gente sabe que tem que resolver, e eu acho que parceiro sério, além da questão mercantil, da questão da rentabilidade dupla, né? Como o mercado americano ali que tu falou, mas eu acho que é questão até mesmo de estar lidando com pessoas que conseguem observar que o banco, se nós somos um banco, a gente não é nada. A nossa empresa, em 6 meses, ela fecha. Então, qualquer empresa, qualquer revenda que depende de financiamento sabe o que eu estou falando. Então, eu acho que esse esforço vale a pena tentar pensar em algum projeto, alguma coisa assim para estar unindo forças internas, né, para a gente conseguir enfrentar essa turbulência que está para vir aí. Perfeito, Marcos. Caporal. Tá ok? Boa noite. Grande Rodney. Obrigada, Marcos. Boa noite. Obrigado, Marcos. Um abraço. Tudo bom? Fala, Caporal. Aproveitando o gancho aí que você falou dos funcionários americanos e tudo mais, e lá o repo rate, né, a taxa de reposição é absurdamente alta, porque existe uma facilidade toda para recuperar o carro, isso passa sendo até um negócio à parte. Eu queria dar um spoiler aqui, que a gente vai levar um grupo em setembro para conhecer as operações de lojas americanas aqui, especificamente mais lojistas, né? Loja de volume, loja com volume normal parecido com o Brasil, loja de luxo e tal, e ver essa operação. Então, eu só aproveitei o teu gancho aqui. Ótimo. Quem quiser ter essa experiência. Inclusive, eu convido o Itaú a participar, tal, porque é bacana, isso é muito bom. Queria muito a sua presença, que você abrilhanta sempre as nossas missões técnicas. É só isso. Fazer um spoilerzinho, uma propaganda, aproveitar o espaço, né? Já que estamos aqui. É isso aí. Joguei, maravilha. Isso aí, maravilha. Obrigado. Quero ir sim. Vamos lá, vamos falar. Maravilha. Tem 2 perguntas aqui, né, que mandaram no chat. Rodney, a primeira é do Concept, né? Boa noite. Eu acredito, ele estava falando da análise que você e o Rafael estavam falando, né? Essa análise se mantém independente do novo governo? Mais à esquerda ou da direita? Olha, que pergunta difícil. Aqui eu vou falar qual é o posicionamento do Itaú. Sim, a resposta é sim, mantém-se independente do governo. Agora, surpresa sempre pode ter pelo caminho, né? Mas pelas diretrizes que a gente está lendo, está conversando, está recebendo, este cenário que a gente está desenhando independe do exemplo, porque hoje é impossível saber quem que pode ganhar a eleição. Então, sim, respondendo pragmaticamente, independe do mercado. É uma média esperada aí, mesmo considerando se for A, B ou C assumindo o governo. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui do Augusto, eu não sei se é pergunta, se é afirmação, eu não entendi direito, Augusto. Se você puder abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Na verdade, foi só uma afirmação mesmo. Foi uma afirmação em relação ao modelo de recompra, né? Do lojista ajudar na busca e apreensão do veículo. Foi só uma afirmação mesmo. Ótimo, Augusto. É isso mesmo que a gente quer, cara. Eu acho que tem uma oportunidade enorme aí para a gente se ajudar, cara. Tudo, Augusto. A gente não ouviu sua última frase, Augusto. É isso mesmo, na verdade foi só uma afirmação que isso ajuda bastante e o lojista já, como está hoje difícil comprar, ele já tem a expectativa porque ele já conhece o bem. Excelente. O bem e o cliente, vocês conhecem... E o cliente, exatamente. E o cliente. Conhecem muito mais o cliente do que a gente. Com certeza.
Maravilha. Vamos deixar assim aberto para mais uma última pergunta, que a gente está no limite aqui do nosso tempo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Rodney? Rodney, muito obrigado, né, por você estar aqui, disponibilizar esse tempo e seu conhecimento aqui com a gente. Ó, o Fábio. Ó, o Fábio Braga. Eu quero mandar um abraço para o Rodney, meu amigo. Oi, Fábio, bom falar com você. Poxa, desejar muito sucesso e perguntar para ele qual a visão dele. Para daqui para o final do ano, a gente está tendo uma discussão muito intensa, Rodney, sobre aumento de preço ou redução de preço nos carros usados, né? E a gente percebe que das empresas de consultoria, alguns estão indo para uma linha e outros estão indo para a nossa. E os nossos dados não estão mostrando uma redução tão forte no preço dos carros usados. Então, assim, a gente está esperando para soltar os novos estudos, o PVU, para entender se esses dados vão se consolidar na realidade com base nas informações que a tabela autoavaliar e que a gente gera os estudos, se isso vai acontecer para o próximo semestre desse ano, né? Então, estamos super ansiosos para divulgar os dados da performance, mas queria saber sua opinião sobre isso. Se você tem alguma tendência, qual a tua opinião, e mandar um grande abraço para ti. Tá bom? Bom, primeiro, Fábio, um prazer enorme estar falando com você, cara. Um grande abraço para você também. Olha, cara, pergunta muito difícil. A gente não sabe, para ser sincero. Perspectiva é de que começa a haver uma correção do preço para baixo. Quanto e quando e com que velocidade, não sei. E da onde vem essa perspectiva? Da queda de demanda forçada pela menor oferta de crédito. Então, menor oferta de crédito, queda na demanda de compra e necessidade, começam a aumentar os estoques de veículos e aí os preços começam a ser impactados. A gente já está vendo um pouco dessa realidade no dia a dia. Tanto é que a comercialização, tanto de novos quanto de usados, em quantidade, ela já vem caindo em relação ao ano passado. Em volume financiado, não, mas em quantidade, sim. Isso média Brasil, né? Obviamente tem região A, região B, que tem diferenças, perfis de públicos de mais alta renda também tem um pouco de diferença, mas, enfim, na média Brasil é isso que a gente vê. Então, a perspectiva é de queda, mas não sei dizer, pelo menos por enquanto, com que velocidade isso vai acontecer e nem em que momento do tempo, né? Assim, e qual o tamanho da queda, né? Então, é um pouco isso. Aí tem gente já escrevendo aqui, ó, que a tabela FIP esse mês já baixou. A gente percebe isso no dia a dia nosso, nas cotações do dia a dia, tanto das simulações quanto das propostas de crédito. Não sei se eu respondi, Fábio. Tá ótimo. Um abraço, amigão. Valeu. Um abraço, menino. Senhor Ilídio, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu só queria parabenizar o meu amigo Rodney pela maravilha que foi essa explanação global e reforçar, eu com 50 anos de trabalho com automóvel, reforçar isso que eu já fazia na minha época, que era aquele cliente que tinha um problema na inadimplência, era trazer o cliente de volta, porque aí realmente você faz 2 ou 3 negócios a mais. Era isso só que eu gostaria de reforçar, gostaria de mandar um abraço a todos, e a você, Rodney, muito obrigado por tudo isso, ok? Eu que agradeço, senhor Ilídio, nossa, um prazer aqui tê-lo aqui próximo, e obrigado aí pelas suas palavras e por compartilhar a sua experiência. É isso mesmo que a gente acredita e é isso que a gente precisa aí de ajuda nesse momento. Maravilha, muito obrigada, Rodney, obrigada a todos que participaram aqui da Autoavaliar Experience. E quinta-feira tem mais, hein, gente? Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado a todos aí, um prazer estar aqui. Obrigado, Caporal, obrigado. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Interromper a gravação.